olhos, vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, nessa sexta-feira. Eu oro para que o Senhor possa tocar em nós. Então, meu irmão, você coloca a mão no seu coração aí, na sua casa, peça para o Senhor tocar em você. Peça para o Senhor falar com você, diga assim: Senhor, fale comigo. Espírito Santo, abra o meu entendimento. Espírito Santo, abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos para ouvir. Me dê ouvidos para ouvir a sua voz. Fale assim: me dê ouvidos para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor entendimento aí na sua casa. Oro para que seja uma noite de glória, uma noite de maravilhas com eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esteja você aonde estiver, meu irmão. Seja tocado pelo Senhor. Nós oramos para que o Senhor toque em você. Se você estiver ouvindo a gente do seu trabalho, você tem um trabalho maravilhoso essa noite, você trabalha à noite, estiver com a gente conectado, se estiver ouvindo esse vídeo mesmo após a live, na gravação, seja tocado por Deus aonde você estiver, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, a gente está falando sobre 5 solas. A gente está relembrando os valores, né, os fundamentos, as bases da fé cristã. Agora que nós estamos numa data, né, num período que a gente lembra a Reforma Protestante. Semana passada a gente esteve aqui, vão ser 5 semanas de estudo, né? Essa segunda semana passada a gente esteve aprendendo só a Escritura. E hoje nós vamos aprender, eu vou estudar sobre somente Cristo, ou solos Christus, que tem a ver com a centralidade da cruz de Cristo. Se você quiser acompanhar essa mensagem, o esboço dessa mensagem, você pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code amarelo que está aqui, e você vai ser direcionado, ou você vem aqui na descrição da live, e você clica aí no link, e você vai direto para o PDF, que você pode ir acompanhando ponto por ponto, se você quiser, e anotando algumas coisas desse estudo. Amém? Então, abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo deixa aqui muito claro a sequência de fatos que aconteceu. Ele recebeu Cristo e ele diz que Cristo morreu pelos pecados na cruz e foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Quero falar para você somente sobre a cruz de Cristo, a cruz do Evangelho. Eu queria começar dizendo que a cruz, meu irmão, é o centro da fé que a gente tem no Evangelho. Tendo em vista que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, ressuscitando no terceiro dia, então a gente pode dizer que a cruz é absolutamente central para o que nós acreditamos como cristãos. Pensando numa narrativa bíblica, se você for olhar a Bíblia como uma linha do tempo, você vai entender que existia um problema que era o pecado, um problema do homem com Deus, e existe a solução desse problema do homem com Deus, que seria o clímax dessa história, que é a cruz. E a conclusão dessa história é que é o retorno de Jesus. Então a gente pode perceber que ao desenrolar da história bíblica, tudo caminha ou tudo culmina para o clímax que é a cruz. Então Jesus ele veio preparado para a cruz. Você começa a ler o Antigo Testamento, você vê que o Antigo Testamento aponta para a cruz, aponta para Jesus. E o Novo Testamento é o desdobramento do que aconteceu na cruz. Então a gente vive hoje num período que parece que a cruz, ou o símbolo da cruz, perdeu um pouco seu significado. Sabe, isso é bem interessante, entre nós cristãos protestantes mesmo. Muitos de nós, protestantes, né, evangélicos, a gente se escandaliza com a representação da cruz. Tudo que a gente vê como cruz, a gente fica meio escandalizado. Talvez seja porque ao longo da história, parece que a cruz ficou muito um símbolo mais do catolicismo do que do cristianismo, mas nós mesmos evangélicos, nós ficamos um pouco escandalizados com a cruz. Muitas pessoas ainda são escandalizadas com a cruz.
com a representação de uma cruz. Quando vê uma cruz, muitos cristãos evangélicos não associam ao cristianismo, mas talvez ao catolicismo, ou algo assim muito menos abrangente, sabe? A cruz perdeu o significado real do que ela tem para nós como cristãos, tanto os católicos quanto os protestantes. Por exemplo, teve uma pesquisa realizada em alguns países, em que você pega algumas marcas e mostra para as pessoas uns símbolos, e as pessoas vão dizer que eles vão lembrar, que se elas vão reconhecer aquilo. Por exemplo, 92% das pessoas, elas identificaram os Jogos Olímpicos somente de ver aqueles 5 anéis. Olharam aqueles 5 anéis, aquele símbolo ali dos Jogos Olímpicos, isso aí são as Olimpíadas. Mas nessa mesma pesquisa, 88% das pessoas, quando viram aquele Mzinho amarelo do McDonald's, reconheceram, olha, é o McDonald's, isso quer dizer o McDonald's. Mas, por exemplo, isso aconteceu com outras marcas, mas quando chegou a cruz e mostrava a cruz para essas pessoas, 54% dessas pessoas identificaram essa cruz como sendo símbolo da fé cristã. Olha, isso aqui quer dizer a fé cristã, isso quer dizer o cristianismo, isso quer dizer Jesus, ou enfim, algo que significasse aquilo que o que a cruz realmente significa. Então a gente vive, meus irmãos, numa era em que a cruz está sendo eliminada aos poucos da nossa cultura, principalmente da cultura cristã. Você vê que tem poucas vezes a gente pega o símbolo da cruz e realmente traz esse símbolo da cruz para nós. Muitas vezes a gente está deixando de lado o símbolo da cruz, a gente está até olhando, né, a simbologia da cruz com outro tipo de pensamento. Quando, na verdade, a cruz é o centro do Evangelho, é o centro da fé do Evangelho que a gente tem. Ponto 2, aí da sua folha. Sabe, a teologia da reforma, ali com Martinho Lutero, trouxe uma distinção entre a teologia, que eles chamam de teologia da glória, e teologia da cruz. Então, mais precisamente, houve um debate acerca disso, mais ou menos 6 meses após a Martinho Lutero ter colocado as teses ali na porta da igreja. Começou ali um debate sobre esse tipo de distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz, que foi trazida até mesmo por ele. Mais precisamente, ele estava querendo mostrar a diferença que existia entre a corrupção da igreja medieval, daqueles ensinos, do que eles estavam ensinando, e o que realmente a Bíblia ensina a respeito da fé cristã. Então, a igreja medieval, na época ali de Martinho Lutero, seguia o que eles chamavam de escada da glória e não escada da cruz. Um exemplo, a gente tem 2 exemplos na Bíblia claros para você entender o que a gente está querendo dizer. O primeiro exemplo é a Torre de Babel, onde homens eles fizeram um tipo de escada para que eles pudessem chegar até os céus, e usando o quê? Os meios das suas próprias forças para chegar até o céu. Ele está em Gênesis capítulo 11, em que aqueles homens, e tem uma delas, a gente precisa chegar até o céu. Então, usando os seus próprios meios, eles começam a construir uma torre, representando uma escada para chegar até o céu. E o segundo exemplo está ali em Gênesis capítulo 28, que é a escada de Betel, onde Jacó tem um encontro com Deus, e onde é Deus ali quem constrói a escada e desce e se dirige a Jacó. Gênesis capítulo 28. Então a gente tem 2 tipos de situação. Babel, onde os homens constroem uma escada para chegar até Deus, mediante as suas próprias forças. E Gênesis capítulo 28, Betel, onde Deus constrói uma escada para ter um encontro com o homem, e ele se dirige até o homem. Então, por muito tempo, a igreja tentou construir uma escada para a sua glória, que é o chamado de teologia da glória, por meio das suas próprias forças e por meio das suas próprias potencialidades, enquanto as escrituras estão ensinando que a escada correta é a escada da cruz, onde na verdade Deus constrói uma escada. Ele mesmo constrói uma escada ou proporciona um meio para que a gente possa ter acesso a Ele. Não nós, mas Ele proporciona. O meio que a gente tem acesso a Ele, o meio que Ele vem até nós.
Então a teologia da glória, basicamente, é tentar chegar até Deus por meio de obras ou por meio de diferentes escadas que o homem possa tentar construir, ou torres, que o ser humano possa tentar construir. Essa é a teologia da glória. Então eu destaquei aqui 3 tipos de escadas que o homem tem tentado construir para chegar até Deus. A primeira escada é a escada da especulação. Então, na verdade, são aqueles que vão estabelecer como critério para o conhecimento de Deus, ou, por exemplo, o critério para que se achegue até Deus, algum tipo de filosofia. Então, é a tentativa de chegar a Deus por meio da filosofia, ou a tentativa de chegar a Deus por meio da própria mente. Isso é muito comum nas universidades. Se você é jovem universitário, está ouvindo o que eu estou querendo dizer, ou você tem um filho universitário, provavelmente você já ouviu esses papos por aí. É muito comum entre os universitários, e isso é uma das bases da teologia liberal. Sabe, para essas pessoas que vão nesse caminho, devemos permitir que outras ideias, além da Bíblia, outras ideias não bíblicas, como o existencialismo, como o marxismo, que é uma corrente muito forte entre os universitários, a fenomenologia ou qualquer tipo de filosofia, torne a fé relevantemente atualizada para os dias de hoje. Então, a escada da especulação é mais ou menos a tentativa de você conhecer, ou a tentativa de você entender a sabedoria de Deus e assim chegar até Ele. Assim chegar até Deus de forma imediata, sabe? Sem a mediação da cruz, sem Jesus, sem precisar passar pela cruz, mas pela absorção de algum ensinamento, de alguma teoria ou de alguma corrente filosófica. Então, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui. Deus, Ele gravou as suas impressões na natureza e na sua criação. Sabe, quando você estuda teologia, uma das revelações de Deus está na sua criação. Essa é uma das definições de revelação sobre Deus. Então Deus gravou algumas suas impressões na criação. Então, na natureza você consegue perceber Deus, no homem você consegue perceber Deus. Mas o homem sem a cruz, sabe, por causa do pecado que há em nós, a gente não consegue perceber a Deus e entender a Deus de uma forma imediata ou satisfatória. A gente precisa da cruz. Um exemplo, Deus, Ele é amor. Entenda uma coisa, Deus, Ele é amor. E é muito pregado por aí que agora o amor é Deus. O amor é Deus. Então, onde existia amor, ali há Deus. O amor é Deus. Então, importa que tenha amor, porque o amor é Deus, então importa que tenha amor. Mas, na verdade, a Bíblia não diz que o amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Se você for passar por uma ideia de que o amor é Deus, tudo que você enxergue como amor, você vai achar que Deus está ali. Mas, na verdade, não. Deus é amor. Então, essa escada da especulação é muito utilizada para chegar até Deus, em que as pessoas começam a achar que simplesmente elas podem ser felizes, se elas se sentem felizes, Deus está feliz com elas e elas não precisam ter nenhum tipo de compromisso com a cruz. Por quê? Porque o que importa é o amor, o importante é que ela seja feliz, o importante é se há amor naquilo ali. Por quê? Porque o amor é Deus e, na verdade, o amor não é Deus, Deus é amor. 1 João 4:8 diz que Deus é amor, não o amor é Deus. Então, a segunda escada que eu escrevi aí é a escada das boas obras. É uma escada que os homens têm tentado fazer para conseguir chegar até Deus. Então, existe sentido em fazer boas obras? Existe sentido em fazer obras de caridade? Existe sentido em fazer obras de essas boas ações? Obras de justiça? Sim, existe sentido. Isso é louvável. É louvável, meu irmão, quando você vai servir em hospitais. É louvável quando você pega um dinheiro que você tem e você doa para instituições de caridade. É louvável quando você vai lá em orfanatos e leva presente para aquelas crianças. Quando você vai lá e dá até o seu tempo para aquelas crianças. Quando você vai lá e ajuda isso, tudo isso é louvável. Quando você investe em escolas, quando você faz essas coisas boas, que a maioria das pessoas fazem, muitas pessoas gostam de fazer isso, mas essas obras por si só, elas não levam ninguém a uma intimidade com Deus, sabe? Não é suficiente só
as obras para que você conheça a Deus. As obras por mérito próprio, elas se tornam, na verdade, obras legalistas e moralistas. Então elas têm até uma aparência de religiosidade, mas se não tiver Deus ali no centro, essas obras não são suficientes. Não é suficiente somente você fazer obras de caridade se você não passar pela cruz para que você chegue até Deus. Muitas pessoas doam dinheiro, fazem coisas boas, vivem fazendo coisas boas, são as melhores pessoas do mundo, socialmente falando. Mas se elas não passarem pela cruz, elas vão ser as melhores pessoas, socialmente falando, e vão para o inferno. Porque precisa ter a cruz para que você chegue até Jesus. Sabe, as obras de caridade, elas não são suficientes para que você se chegue até Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastaste. Então, na verdade, meu irmão, obras de caridade, fazer coisa boa, ir no Natal, entregar presente para as crianças na rua, todas essas coisas são boas. Mas essas coisas não são suficientes para que você chegue até Deus, amém? Você precisa da cruz. Então, na nossa formação como igreja, através da tradição, se você for estudar um pouco, assim, resumindo, né, lá da Inglaterra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, mais ou menos esse caminho até chegar a gente. A nossa tradição, se a gente pegar a gente como denominação batista também, a nossa tradição ela foi influenciada pelo fundamentalismo evangélico, principalmente americano, que foi de lá que a gente veio. Então, as pessoas mais antigas da igreja devem se lembrar das regras não escritas na Bíblia, né? Mas eram regras que existiam na igreja. Por exemplo, o tipo de roupa que você tem que vestir, o tipo de corte de cabelo que você tem que ter, o tipo de filme que você tem que assistir, ou o programa de TV que você tem que assistir, ou os locais em que você pode frequentar. Se você é das antigas, você lembra que tinha essas regras. Essas regras eram muito mais na cara, digamos assim. Então, havia uma ênfase, não entenda no mau sentido, mas no bom sentido. Existia uma ênfase nas obras de moral, obras moralistas. Essa ênfase era muito forte dentro da igreja. Como você tem que se vestir, como você tem que se apresentar, qual o cabelo que você tem que ter. Tipo assim, você é um homem, corta o cabelo baixinho, você não pode ter um cabelão. Sabe, esse tipo de coisa, o tipo de roupa que você vai vestir, os locais que você vai frequentar. Então, essa ênfase era assim, era muito forte. Essa ênfase em obras moralistas, como, por exemplo, um crente ele não bebe, o crente não fuma, o crente não tem tatuagem, o crente não come tal coisa. Isso era comum. Era comum esse tipo de regras que era da igreja, era normal, era comum, era muito comum, há muito tempo atrás. Então, a ideia de que quem não beber, não fumar, ou não fizer qualquer outro tipo de coisas, que eram essas regras morais, ou por meio dessa mortificação legalista, né, e das boas obras, teria um encontro com Deus. Ou seja, não é suficiente não é suficiente não encher a cara no vinho, mas é preciso se encher do Espírito Santo. Era isso que eu quero dizer. Não vos embriagueis com vinhos onde há contendas, beleza? Mas enchei-vos do Espírito. A ideia central é que você seja cheio do Espírito. Então, esse tipo de postura que a gente aprendeu e que a gente teve na tradição, caracterizou muitos cristãos sinceros, muitas pessoas sinceras, e muitos acreditam nisso, levam isso até hoje muito forte. Isso é bom, isso é algo sincero, isso é algo, não é um pecado nem algo ruim, isso é bom. Porém, se você prestar atenção, isso desvia um pouco a essência da verdadeira santificação para coisas secundárias. Como, por exemplo, se a pessoa somente
deixar de beber e de fumar, já está tudo certo. Mas, na verdade, a ideia não é que você somente não se embriague com vinho, mas que você se encha do Espírito Santo. Entende? Então, não é somente naquelas coisas legalistas. Então, você já deve ter conhecido alguém que falou assim, por exemplo: eu já aceitei a Jesus fazem 15 anos, faz 30 anos que eu ando com Jesus e eu nunca me arrependi. Já ouviu alguém falar assim? Eu nunca me arrependi. Ou seja, essa pessoa ela está querendo comunicar o seguinte: olha, eu aceitei Jesus há 30 anos, tem 30 anos que eu não bebo, não fumo, não saí do padrão moralista, e está tudo tranquilo, porque eu nunca me arrependi, e eu não sinto falta disso, quando na verdade, uma vida com Deus, que tem a ver com passar pela cruz, ela vai muito além de valores legalistas ou moralistas que a gente tem que se abster. Não basta somente você usar uma roupinha bonita, você não fumar, não beber, andar legalmente ou moralmente como é a tradição. Se você não passar pela cruz, você vai para o inferno sem beber, sem fumar, sem ter todos esses tipos de coisas, e usando as roupas bonitas e o cabelo penteado como você sempre usou. Porque essas coisas não são suficientes para que você tenha um encontro com Deus. Você precisa passar pela cruz. Não estou falando que essas coisas são erradas, meu irmão. Não se escandalize o que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que essas coisas não são suficientes. A terceira escada, a escada do misticismo. Essa escada do misticismo é uma escada que muitos cristãos têm feito para chegar até Deus, cara. Então é a ideia que, por exemplo, Deus vem por meio de revelações dramáticas, assim, como curas, milagres, visões, e tendo em vista que a vida cristã é constantemente uma vitória espiritual, e é só... Daí temos pessoas lá antigamente, na época dos monges, que se autoflagelavam em situações de dificuldade, até se crucificavam quando estava tendo algum tipo de peste, alguma coisa errada que estava acontecendo ali no povo. Então, eles faziam isso achando que o sofrimento deles poderia atrair algum tipo de favor de Deus. Ou como, por exemplo, já viu as pessoas que começam a andar quilômetros na estrada para pagar uma promessa, ou sobem a escadaria da penha de joelhos, porque querem atrair alguma atenção de Deus. Trazendo para o contexto evangélico, muitos supõem que se a gente for em tal lugar orar, ou se a gente fizer certo tipo de orações, ou se a gente falar algumas palavras mágicas nas nossas orações, a gente vai ter um vislumbre do poder de Deus, e somente por essas palavras, somente por você ir em tal lugar. Essas coisas têm o seu valor, colocadas no seu valor do contexto, mas elas não são suficientes para se achegar até Deus. Você precisa passar pela cruz, ou seja, não adianta você ir lá no Monte do Azeite, começar lá a orar lá no Monte do Azeite, se você não passar pela cruz, porque sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, você vai para o inferno se você não passar pela cruz, mesmo estando orando lá no Monte do Azeite. Você precisa passar pela cruz. Essas coisas elas têm o seu valor. É muito legal. Sabe qual é o valor de você orar no monte? Mas você está falando que não é para orar no monte? Não, é para orar. Eu me amarro em orar no monte, meu irmão. Me amarro em orar no monte. Sabe o que é legal de orar no monte? É que existe uma atividade ali de oração. Então você vai chegar num lugar que está todo mundo orando. Isso é legal. Orar em concordância, orar num ambiente de oração. Isso é muito bom, isso é válido, isso é legal. Serve para você se concentrar mais. Serve para que pessoas que estão ali sendo tocadas por Deus possam ser bênção na sua vida. Você pode abençoar pessoas, mas isso por si só não vai fazer com que você se achegue até Deus se não for pela cruz. Ou seja, no português bem claro, não adianta frequentar a igreja dos milagres se você não passar pela cruz. Não adianta, vai todo mundo para o céu, você para o inferno. Precisa passar pela cruz, meu irmão. Isso é a mesma situação do entendimento errado sobre o jejum. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero que aconteça alguma coisa na minha vida, aí eu vou começar a jejuar. Aí eu começo a jejuar,
me abstenho de todo tipo de alimentação, beleza, mas eu fico 7 dias sem comer, mas eu não oro, mas eu não leio a palavra, eu não tenho contato com o Senhor através disso, ou simplesmente eu parei de comer. Você ficou 7 dias passando fome, não adiantou nada. Jejum sem oração e sem Bíblia é passar fome, é dieta. Então as pessoas que têm o entendimento errado de jejum, cara, Jesus ele ficou 40 dias no deserto sendo tentado ali pelo diabo em jejum, sem comer, mas em constante atividade com o Pai. Não foi somente 40 dias sem comer, meu irmão, foram 40 dias conectado com Deus. Nós precisamos crescer em Deus através da cruz. Nós precisamos nos achegar até Deus através da cruz. Um único meio para que nós possamos nos achegar até Deus é através da cruz. Então, nós temos aqui algo muito preocupante. Sabe, muitas igrejas hoje, atualmente, elas não estão falando a mesma linguagem. Porque os seus líderes estão se esforçando para ver coisas, estão se esforçando para ver Deus e chegar até Deus por meio de obras de poder, por meio de escadas de glórias que eles mesmos estão construindo, e não mediante ao lugar que Deus marca o encontro conosco, que é a cruz. Sabe, pelo fato de muitas lideranças da igreja não amarem a cruz, elas amam o contrário. Se você não ama a cruz, você ama o contrário. Você vai amar a sabedoria, você vai amar o poder, você vai amar a glória, ou você ama a cruz, ou você ama essas coisas. Sabe, Martinho Lutero escreveu algo que eu queria ler para vocês. Ele diz assim: por esta razão, a sede de saber não é satisfeita com a sabedoria adquirida. Pelo contrário, é atiçada mais ainda. Tampouco o desejo de glória é satisfeito pela glória alcançada. Nem mesmo o desejo de dominar é satisfeito pelo poder e pelo império. Nem a fome de elogios é satisfeita pelo elogio, e etc. Sabe, meu irmão, quando nós não amamos a cruz, nós amamos todos esses tipos de coisas. Quando as coisas que nós estamos construindo não passam pela cruz, elas vão passar por essas coisas, e essas coisas elas não têm, elas não vão satisfazer a sua alma. Então a teologia da glória, ela nos leva a uma idolatria. O que é a idolatria? É tudo que a gente coloca no lugar de Deus, o lugar que era para ser Deus. Se eu coloco a minha família no lugar que era para ser de Deus, eu estou idolatrando a minha família. Se eu coloco o meu emprego no lugar que era para ser de Deus, eu estou idolatrando o meu emprego. Se eu coloco a minha denominação evangélica no lugar de Deus, eu estou idolatrando a minha denominação evangélica. Se eu coloco o meu pastor no lugar de Deus, eu idolatro o meu pastor. Se eu coloco a minha vida no lugar de Deus, eu idolatro a minha vida. E assim você pode esticar para qualquer tipo de coisa, o poder, a sabedoria, sabe, o desejo de dominar. Sabe, nós começamos a idolatrar tudo quando nós não entendemos que nós temos que nos achegar a Deus mediante a cruz. Então é o esforço religioso de se achegar a Deus por meio do próprio mérito. Sabe, do que eu posso fazer para que Deus possa me ver? O que eu posso fazer para que Deus possa me enxergar? O que eu posso fazer para que Deus possa me ouvir? Sabe, as Escrituras nos ensinam que é Deus que vem até nós por meio da cruz. Então, antes do pecado, o homem lá no Éden chegava a Deus diretamente ali no Éden. Mas a Bíblia nos ensina que a comunhão perdida através do pecado, ela só pode ser restaurada por meio da redenção. E nós precisamos da cruz para ser redimidos. Então é necessário um sacrifício de sangue por meio de Jesus Cristo na cruz. Sabe, Jesus Cristo, ele não veio somente para resolver os problemas, ele não veio somente para curar as pessoas. Jesus Cristo, ele não veio somente para, sabe, fazer qualquer coisa que você imagine, a não ser reconciliar a gente com o Pai.
Sabe, era algo tão pessoal que o próprio Deus veio resolver o nosso problema. Deus veio pessoalmente resolver o problema que a gente tinha com Ele e nos reconectou com Ele através da cruz de Jesus. Então é necessário do sangue de Jesus para que nós possamos nos achegar até Deus. Então, por causa do pecado, essa comunhão direta que o homem tinha com Deus tornou-se impossível. É impossível se chegar até Deus. Depois do pecado é impossível se chegar diretamente até Deus. As tentativas de se chegar até Deus, elas só mostram a incrível bagunça e desespero do homem de se chegar até Deus por si só, pela filosofia, pela especulação, pelo legalismo ou por qualquer outro tipo de coisa. É necessário que nós sejamos cobertos pelo sangue de Jesus, para que possamos chegar até Deus, para que tenhamos acesso a Deus. Sabe, o Novo Testamento, em muitas passagens, deixa claro e bem claro que o lugar de encontro entre Deus e o seu povo é na cruz. Você começa a ler lá em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 21, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, através de Jesus, do sacrifício da cruz. Sabe, a cruz e somente a cruz. Deus, ele é conhecido e adorado na cruz, porque na cruz nós somos totalmente perdoados. Na cruz nós somos reconciliados, na cruz nós somos aceitos, na cruz, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Sabe, os que são cobertos pelo sacrifício na cruz, não somente têm os seus pecados perdoados, mas eles já são nesta era, nesse período, vitoriosos sobre Satanás através da cruz. Sabe, a cruz tem a ver com a sua salvação. Você é salvo mediante a fé que você tem na cruz, em Jesus Cristo. A cruz tem tudo a ver com a vida da igreja. Sabe, a cruz tem a ver com a pregação da igreja. A igreja, o evangelho que não envolve cruz, não é o evangelho. A cruz tem a ver com sofrimento. Sabe, se alguém quiser vir após mim, ou aquele que quiser ser o meu discípulo, ou aquele que quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem a ver com cruz. Sabe, meu irmão, para você entrar no reino de Deus, para você ter acesso direto a Deus, é somente mediante a cruz. É somente mediante a cruz. Sabe, não é mediante ao seu intelecto, não é mediante as suas obras, não é mediante os seus sacrifícios, não é mediante a você pagar promessas, é mediante a cruz de Jesus. Sabe, a segunda tese da declaração de Cambridge declara o seguinte: nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, sua vida sem pecado, sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com Deus. Nós negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Somente pela cruz nós temos acesso a Deus. Sabe, meu irmão, você não precisa fazer mais nada, além de olhar para a cruz de Jesus, entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e entrar no reino dos céus. Esse é o único meio de você se reconciliar com Deus. Esse é o único meio de você se achegar até Deus. Esse é o único meio de você entrar na família de Deus. Muito bom se você
se você faz obras de caridade, muito bom, mas por si só não são suficientes. Muito bom se você tem procurado lugares místicos, sabe, para encontrar Deus, indo em lugares que culturalmente são lugares que as pessoas estão encontrando o Senhor, mas o Senhor está ali por causa daquelas pessoas. E aquelas pessoas estão ali por causa de Deus e por causa da cruz de Jesus. Somente frequentar esses lugares não é suficiente para que você tenha uma reconciliação com Deus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E você precisa passar pela cruz. É o único meio de você ser redimido. Sabe, quero que você feche seus olhos aí na sua casa. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, a salvação, ela é dada pela graça, não mediante a obras, mas pela fé, para que ninguém se glorie. Ninguém vem ao Pai a não ser pela cruz de Jesus. Sabe, você que está nos assistindo agora, eu quero te fazer um convite, para que você passe pela cruz essa noite. Para que você passe pela cruz essa noite. Você entrega a sua vida ao Senhor, cara. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Faça uma oração assim: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero passar pela cruz, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor, meu irmão. A vida, quando ela é entregue para o Senhor, envolve renúncia. Renuncie a si mesmo, diga assim: Senhor, eu quero, agora não vivo mais eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Eu quero que o Senhor reconecte o meu coração ao coração de Deus. Em nome de Jesus. Diga: o Senhor é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou você fez essa oração de coração, você quer entregar a sua vida para Jesus, sabe? Logo aqui no canto tem um QR Code vermelho escrito oração. Você aponta a câmera do seu celular para cá. Você vai ser direcionado para uma página onde você vai poder escrever seu nome, escrever o que aconteceu na sua vida. E nós vamos orar por você. Se você desejar que as pessoas que estão conectadas com a gente possam falar com você também aqui através do chat, você pode escrever aqui no chat: olha, eu entrego a minha vida para o Senhor, entreguei minha vida para o Senhor essa noite. Passei pela cruz essa noite. E nós vamos orar por você aqui. Sabe, se você estiver assistindo esse vídeo, não ao vivo, mas depois de gravado aqui no YouTube, se por acaso você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, queria dizer para você que você pode entregar a sua vida para Jesus, cara. Que a escada que Deus faz para encontrar você, ela ainda existe. E Deus proporciona, através da fé na cruz do seu Filho, um meio para que você possa se reconciliar com Deus. Um meio para que você possa ser aceito na família de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Amém, meu amado. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Nós estamos caminhando para o final. Nós queremos louvar mais uma música com vocês na sua casa. E meu desejo do fundo do meu coração, meu querido, é que essa mensagem, essa centralidade de Jesus, ela venha não só apenas ser para nós um adereço ou
um adesivo para colar aqui e lá, mas que sobretudo seja uma marca no meio do seu coração, sabe? Eu acredito que tudo que nós recebemos do Senhor é pela graça, mediante a fé e por meio de Cristo, meu querido. Então que Cristo venha assumir essa centralidade na sua vida, que Cristo venha ser esse centro na sua vida, amém, meu amado? Que você venha viver para Ele, você venha andar para Ele, você venha trabalhar para Ele, tudo para Ele, meu amado. Amém, meu queridão? E quando a gente estiver louvando, eu queria informar para você que você aqui na tela, tanto aqui... Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!